você como consultor e você como gestor tem que pensar quando você vai decidir iniciar um projeto de cidades inteligentes é o seguinte: quando você vai oferecer uma consultoria, o gestor ele sempre vai te perguntar onde que isso já foi feito, quanto que isso vai custar e quanto tempo que esse projeto vai ser entregue. Você precisa ter a resposta. Você já tem que chegar lá com a resposta para o gestor. Ele sempre quer saber a resposta para essas perguntas. Se você vai falar com um gestor público e você não sabe dizer para ele, você não tem ali um case de sucesso para apresentar para ele, mostrando onde que aquilo já foi feito, quem são os parceiros, quem são as pessoas que trabalham com você, para passar segurança para ele de que ele vai conseguir fazer esse negócio. Se você não tiver um orçamento, uma perspectiva de valores, de quanto que vai custar isso daí. E se você não tiver uma clareza de modelo de negócio, já mostrando para ele assim, gestor, isso aqui pode ser contratado dessa forma, mostrar uns 2, 3 caminhos para ele. Para fazer, olha, isso aqui pode ser contratado por PPP, isso aqui pode ser contratado por inexigibilidade, isso aqui pode ser contratado por contratação direta, dependendo do valor. Então, se você não apresentar para ele os caminhos, aí a probabilidade de você conseguir fechar também o processo de consultoria é pequena. E mais, você precisa responder não só essas perguntas que ele vai te fazer, com certeza, mas você precisa trabalhar o custo da oportunidade com o gestor. Porque às vezes ele está ali pensando só no que ele vai gastar para poder fazer o projeto. Mas aí você tem que ensinar ele a enxergar o que é que ele vai perder por não fazer o projeto, que é o custo da oportunidade. É o custo da oportunidade. O que a cidade perde se ela não fizer nada e continuar nesse sistema aí que ela está? O que vai acontecer na cidade nos próximos 4 anos, nos próximos 5 anos, se nada de diferente for feito? Se continuar fazendo a mesma coisa, o que vai acontecer nessa cidade? E o que vai acontecer na cidade se a gente começar esse projeto daqui a 4 anos? O que vai acontecer? A nível de melhoria de serviços, a nível de popularidade de moeda política de votos, popularidade para o gestor, como é que isso vai se traduzir em moeda política para ele? Como é que ele vai poder usar isso na campanha dele daqui a 4 anos ou daqui a 2 anos? Então, como que ele vai transformar isso numa moeda política? Você precisa pensar, você decidindo atuar com consultoria em cidades inteligentes, você precisa pensar, o que eu ganho sendo esse primeiro consultor na minha cidade? Ou se você é um gestor, você tem que pensar, o que eu ganho sendo o primeiro gestor da minha cidade a tornar essa cidade uma cidade inteligente? O que eu ganho? Quais são os ganhos não materiais que eu tenho de autoridade, os ganhos de representatividade, de liderança regional, de liderança nacional? O que a cidade inteligente ela te traz para além do ganho financeiro, para além do desenvolvimento econômico, para além da melhoria da eficiência na cidade? O que ela vai te trazer para a sua vida pessoal, enquanto gestor, enquanto consultor? E o que você perde em não fazer isso? Então, você tem que começar a pensar assim, se eu for um gestor e eu quero ser uma referência, né? Se eu quero trabalhar aqui, levantar a bandeira da cidade inteligente, o que eu ganho com isso? Então, qual é a moeda política que eu vou ter em cima disso? Essa bandeira ela vai me trazer quais benefícios, quais vantagens em promover isso aqui? Para mim, para a minha cidade e para a população. O que a gente vai ganhar levantando essa bandeira e o que a gente vai perder se a gente não fizer isso? Então, a gente sempre tem que pensar nesse processo. A gente sempre tem que pensar nesse sentido, porque quando você se posiciona para fazer uma coisa, tem um impacto. E quando você se posiciona para não fazer aquela coisa, você também tem um impacto. Mas as pessoas, elas pensam só no impacto existente de quando elas querem fazer a coisa. E normalmente elas só pensam no impacto financeiro. Existem outros impactos. Quando eu decidi ser consultora em cidades inteligentes, eu ganhei algumas coisas e eu tive que abrir mão de outras. Quando eu decidi ser professora universitária, eu ganhei algumas coisas e tive que abrir mão de outras. Quando eu decidi ser empresária, eu ganhei umas coisas e perdi outras. A vida é um eterno ganhos e perdas. Tá? Então, existe uma ferramenta que a gente trabalha aqui dentro da mentoria também, que é a ferramenta de ganhos e perdas. Você sempre tem que saber o que você está ganhando ao tomar essa decisão, o que você ganha e o que você perde. E ao não tomar essa decisão, decidir não fazer esse caminho, o que você ganha e o que você perde. Porque você sempre, no momento de decisão, você está escolhendo caminhos. Quais caminhos eu vou seguir? Eu vou seguir o caminho da cidade inteligente ou eu vou seguir o caminho que a gente está seguindo aqui, normal? O que eu ganho em seguir esse caminho? O que eu perco em seguir esse caminho de cidades inteligentes? E o que eu ganho em continuar no caminho que eu tô e o que eu perco em continuar no caminho que eu tô? E aí você põe na balança e vê o que vale mais a pena.